pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Bom, gente, hoje eu vim aqui andando, não tô fazendo esteira. Ontem eu fiz o Wing Chun, eu cismei que é o Wing Fu, não é o Wing Fu, é o Wing Chun. Gostei da aula, tá? Eu já tinha ouvido falar há muito tempo do Wing Chun, que foi criado por uma mulher, que tem uma pegada de defesa pessoal, e tem mesmo, que é uma arte simples, direta, e há muito tempo eu já queria fazer essa arte. Tem uma relação com a arte marcial chinesa, né? Então é uma outra vertente. Eu nunca fiz nenhuma arte marcial chinesa, e eu já fiz japonesa, eu faço aikido, né? Já fiz o hapkido, que é coreano também. Mas é a primeira vez que eu tive contato com uma arte marcial chinesa, o Wing Chun, tá? E foi muito legal, tá? Eu admito, eu gostei bastante da aula. Não sei a forma com que ele deu a aula, né? Porque ontem eu fiz uma aula experimental. E ele me colocou, o professor, né? Me colocou Sifu, né? Sifu, que eles são chamados, né? Os professores, os mestres de artes marciais chinesa, tá? Eles são bem rígidos, tá? Eu percebi. Ele não é chinês, tá? Mas eu percebi que ele é bem rígido. E assim, bem assim, bem rígido assim, sabe? Você percebe, eu percebi, né? Eu já sabia que a arte marcial chinesa tinha mesmo, sabe? Essa coisa meio... Mas eu gostei muito da técnica, como eu disse pra vocês. Eu vou fazer um mês. Vou experimentar um mês do Wing Chun. Uma vez por semana eu vou fazer 1 hora. E vou continuar com o Aikido, né? 2 vezes por semana eu faço Aikido, tá? Porque eu gosto muito do Aikido. E assim, o Aikido é a arte mesmo, né? Que eu pratico, tá? As outras são artes que eu tô procurando pra complementar. Porque eu gosto de fazer mais de uma arte, tá? Marcial, eu gosto bastante disso, dessa diversidade. E foi muito bom, porque assim, é muito difícil, tá? Ainda mais quando você pratica uma outra arte marcial, o teu corpo memorizou a outra arte marcial. Então aí quando você vai para uma outra, é diferente a base, o jeito de colocar a mão do Wing Fu é totalmente diferente do Aikido, tá? A base é difícil de fazer, tá? Você tem que ficar com o joelho meio dobrado e um pé na frente com uma posição de um jeito, o outro pé de outro, né? Então assim, é bem complicadinho, tá? Ainda mais quando você pratica uma outra arte marcial. Parece que é fácil, mas não é. É bem difícil, porque o teu corpo já memorizou na arte que você pratica, né? Então, para você fazer essa outra arte, é difícil, tá? Eu tive dificuldade na base, na imposição das mãos. E o meu joelho doeu bastante, né? Porque eu tenho problema no joelho. Você tem que ficar com o joelho meio dobrado, a perna meio dobrada. É bem difícil, tá? Mas eu acho que a defesa pessoal, o Wing Chun, ele é bem legal para defesa pessoal. Ele é bem prático, ele é simples, ele é rápido. Você faz as defesas com as mãos, é uma coisa instintiva até, tá? Então eu gostei bastante, bastante. O grupo é pequeno. Eu gostei bastante disso, né? Do grupo ser pequeno. Só tem homem, tá? Mas normal, eu sempre treinei só com homem, isso não é um problema pra mim, né? Isso é normal pra mim, tá? Bem tranquilos, né? O pessoal muito tranquilo, me receberam muito bem, então foi bem legal. Aí eu vou fazer, tá? Uma aula só por semana, por enquanto, né? Porque para não ficar muito sobrecarregado, não sobrecarrega muito meu tempo, eu só fico fazendo arte marcial. E é muito interessante, assim, né? E ele vai dar 2 artes marciais. Ele vai dar o Wing Chun, que é uma arte marcial mais de defesa, tá? Ele estava explicando porque foi criado por mulher, então ele é mais de defesa. E ele vai dar uma outra arte marcial que é mais ataque, que eu esqueci o nome da outra arte marcial, tá? Ele disse que vai dar outra pra gente treinar ataque. Eu achei muito legal, só que é bem difícil. É bem difícil. Eu fiquei a aula toda ontem fazendo só a caminhada
a base, a caminhada do Wing Chun, que é bem difícil, ataque e defesa, né? Dar o soco e defender do soco, tá? Fiquei a aula praticamente inteira, a aula inteira fazendo isso. Depois ele me colocou no meio, né, do grupo, que é um grupo pequeno, gostei do grupo, né? Os rapazes bem bacanas, tranquilo para treinar. Achei bem legal, bem tranquilo para treinar com eles, sim, sabe? Um grupo bem assim, aberto. Os rapazes me receberam muito bem. Eu gostei bastante. Acho que vai ser bem interessante para mim fazer o Wing Chun, porque o Wing Chun é mais defesa. É mais defesa pessoal, ele tem uma filosofia. Então, assim, acho que vai muito de encontro com o que eu estou buscando. E outro, eu dormi muito bem. Eu dormi melhor ontem, depois do Wing Fu, do que depois do Aikido. O Aikido também me acalma, mas o Wing Fu, eu não sei o que aconteceu. Fazia muito tempo que eu não dormia tão bem assim, né? Eu acho que eu também me cansei muito. Eu fui a pé, voltei a pé. Então foi puxado, né? Mas não foi só isso. Eu acho que a aula do Wing Fu me conteve, puxou muito a minha, né, atenção. Fiquei envolvida com aquilo e aquilo me fez bem. Muito bem, eu não pensei em nada, dormi super bem, não tive pesadelo. Eu desmaiei, né? Assim, foi um sono muito gostoso, tá? Eu relaxei bastante. Ele falou mesmo, o professor falou isso, falou que o Wing Chun, ele é muito bom, né? Para relaxar, terapêutico, para defesa pessoal. É uma arte assim que te dá esse bem-estar mesmo, esse relaxamento. Então é o que eu estou buscando, né? Então eu acho que o Aikido continua, né, sendo aquela arte que eu faço há muito tempo, já mantenho. E vou fazer o Wing Chun uma vez por semana, no começo. Ele sugeriu de eu fazer 2 aulas, mas por enquanto eu vou fazer uma, porque ele diz, eu preciso fortalecer meu joelho dói demais quando eu fico com ele dobrado, e assim, você tem que ficar com uma perna de um jeito, a perna do outro, é difícil. Minha perna doeu bastante na aula, tá? E meu braço também, porque você fica numa posição com o braço, né? Então eu acho que primeiro eu vou fortalecer, e depois, se eu gostar, eu aumento para uma aula a mais, que aí é uma aula seguida da outra. Então, assim, tô bem. Hoje eu vim caminhando, não fiz a esteira. Todas as vezes, tudo que eu faço andando a pé. Ando assim, eu ando distâncias grandes, tá? Porque aqui eu já andei 20 minutos, ida, daqui a pouco eu volto, mais 20 minutos volta. Então eu tô tentando sempre cuidar do meu condicionamento físico, sempre andando, sempre tentando fazer as coisas de uma maneira saudável. Estou um pouco mais calma. Gente, assim, claro que meu pai é um problema, ainda penso muito nele. O luto é eterno, né? Perder um pai da maneira como eu perdi, trágica, ele foi assassinado, né? Por infecções hospitalares. É muito difícil lidar com isso, né? Sempre quando eu voltava da arte marcial, a primeira pessoa que eu contava as coisas era o meu pai. Então é difícil quando eu volto, né? Ontem eu voltei do Wing Chun, seria o meu pai que eu contaria, né? Como é que foi? Eu sempre contava tudo para ele, né? Da arte marcial, das minhas conquistas profissionais, dos meus projetos, eu contava tudo para ele, né? Então, todas as vezes que eu volto de algum lugar, eu sempre procuro o meu pai, né? Então é muito difícil lidar com isso, essa falta, né? É uma falta que a gente nunca vai conseguir recuperar. É muito revoltante. Eu fiz a minha defesa, né? Meus advogados estão me ajudando, são maravilhosos. Nós temos material suficiente para atacar o hospital, muito mais que o suficiente. Não vai trazê-lo de volta, mas eu sempre busco a justiça, vai ser um pouquinho menos. É muita injustiça, né, o que aconteceu com ele, então, com a gente. Então, eu acho que não tem como, né? Eu sempre vou buscar a justiça, a fazer a justiça. Eu sou assim, minha natureza é assim, né? Pelo menos um pouco eu tenho que fazer a justiça. Na rede social, isso é pra frente, né? Isso é pro resto da vida, independente de jurídico ou não, é pro resto da vida, né? Esse hospital é inimigo. É isso, gente. Até.